Fala galerinha, bom dia. Se preparando aqui para mais um dia aqui no mercado americano, Nasdaq e o petróleo. Agora são 9h17 da manhã, horário de Nova York. Falta aí 15 minutos para a bolsa abrir. Hoje temos que ficar de olho, temos notícia aqui às 10, notícia importante. E o mercado vem desde ontem fazendo aqui um tão esperado pullback, né? Diário bem esticado, longe da média de 9. Pode ser que ele venha dar uma enrolada aqui até a média de 9, chega perto aqui do diário. Então, nesse exato momento temos média de 9 cruzada para cima no 60, no 15, que tem umas linhas, deixa eu apagar aqui. Eu marco aqui as regiões de 1% do dia e de 2%, que são regiões que importantes, que o mercado costuma vir nessas regiões e dar uma brincada aqui, vamos dizer, né, até ir para o próximo nível. Nesse momento, aparentemente, o mercado volta a subir para buscar essa região aqui do próximo dos 2%, próximo dessa região aqui onde ontem foi a região onde operamos, onde eu operei, onde fiz algumas operações. Então, nesse exato momento, se fosse para fazer alguma coisa, estaria comprando aqui agora. Até olhei o petróleo aqui para vender, que o petróleo vem esticado aí, né? Ontem ainda deu essa esticada na vela de hoje do diário. Ainda chegou a subir um pouco e agora vem, creio eu, para testar aqui a mínima desse candle de ontem. Inclusive até uma região aqui que a gente tem que deixar marcado. Deixar ela marcada aqui como é mínima de ontem, que é essa aqui. Fez aqui o movimento, a retração, fez esse movimento, depois fez essa e chegou nessa retração. Então, se ele for dar continuidade nesse movimento, o 100% está exatamente lá na mínima de ontem. Então, temos aqui médias cruzando para baixo. No 15 minutos também média cruzando para baixo. Uma bela região aqui agora, que é onde está todo mundo juntinho. VWAP médias. Então, aqui seria uma boa região para vender. Essa vela aqui teria sido um bom start, só que como eu estou fazendo o teste da mid, eles não permitem operar às 9h30, que é o horário da abertura do mercado de Nova York, mercado à vista. Então, infelizmente, esse horário aqui tem que olhar e só analisar. Então, a minha análise hoje é achar o melhor lugar para vender aqui o petróleo, até ele chegar aqui na mínima de ontem, e o melhor lugar para comprar o Nasdaq até ele terminar essa correção. O melhor lugar do Nasdaq aqui, creio que seria VWAP a média de 20, chegando aqui mais perto da 15. Apesar que temos a 9 aqui já ancorando, que também é uma região importante. O 60 já testou lá algumas vezes. Testou aqui, que foi o primeiro, onde ele marcou a primeira vez a região. Depois testou de novo, subiu, testou aqui. Agora bateu e tem com essa de agora a terceira vela que ele vem trabalhando acima das médias, acima da VWAP. Então, creio eu que podemos esperar essa continuidade aqui agora. Vou esperar agora
o mercado abrir às 9h30. Vamos ver como ele vai se comportar nessa região, se ele vai deixar algum gatilho pra gente fazer essas operações nesses sentidos aí que eu estou olhando. Bom, galera, abriu aqui o mercado americano, dando aquela mexição que o mercado adora. Até chegou aqui a passar acima da vela de 1 hora anterior. Agora é esperar ver se o 5,15 fecha ali acima daquele ponto, né? Ele já vem aí voltando. O petróleo aqui, mesma coisa, fez o petróleo já tinha rompido aqui, já está fazendo uma escadinha para cima. Porém, temos essa região aqui importante. Em 15 minutos ele veio aqui. O petróleo, eu percebi que ele está aqui, ó, entre 61 subindo e o 61 descendo. Então pode ser uma região aí que ele vem brigar bastante. Então talvez até seria plausível alguma operação aqui de lateralização. Vamos dar mais alguns minutinhos aí. Agora às 10 horas tem notícia forte de novo, então tem que tomar cuidado. Aos 5 minutos fechou ali, bem bonitão acima daquela região. Então aqui agora passa a ser uma região interessante. Se ele parar aqui de novo para voltar a subir, o 15 ainda não fechou. Talvez o 15 ainda brigue aqui para voltar, que é isso aí que ele está fazendo agora. Mas se ele der algum gatilho aqui agora, possa ser que eu compre, já que o 5 fechou ali acima. É claro, se ele respeitar essas regiões aqui, né? O petróleo aqui fazendo praticamente o mesmo movimento. Testou lá, retestou. Vendi ele aqui agora pela 5, com o mesmo intuito dele vir continuar o movimento aqui do 60, dessa vela grande. Ele tem lá as duas velas de 60 que não conseguiu. As duas velas de 60 que não conseguiu romper aqui o topo. Então vamos ver se ele se mantém e vem buscar aqui as mínimas aqui do dia, ou até mesmo as mínimas do dia anterior. Vamos ver como ele se comporta aí. Bom, pessoal, startei aqui a operação no Nasdaq. O 5 foi lá, testou lá embaixo, voltou aqui. Agora esperar fechamento do 15 para ver se ele busca aqui para cima. E também temos aqui agora uma questão do tempo, né? Até nesse exato momento me fica um pouco complicada essa questão do tempo. Temos aí 20 minutos até notícia importante. Vamos ver como dá para conduzir aqui esse trade. Ó, o petróleo aqui começando a fazer o que eu desejava que ele fizesse. 5 minutos retestou lá, voltou, agora vindo cair. Vamos ver se ele, fechamento do 15 aqui, seria interessante se ele fechasse mais aqui para baixo. Mas se ele fechar aí e vir romper a mínima dessa vela aqui, ele vem dando continuidade aí no movimento. Ó, como
ele tá aqui num topo, vamos dizer assim, eu vou sair em um contrato aqui para tentar recomprar ele aqui mais abaixo, para melhorar o meu preço médio desses dois contratos aqui. Ou se ele for seguir aí, agora tem um fechamento do 15, fechando abaixo dessa região aqui, para mim não fica legal, ele tem que fechar acima. Então eu vou segurar e tentar recomprar um contrato aqui mais abaixo. Aí acabei de fazer, eu saí naquele lá, quando ele testou aqui esse fundo, eu recomprei outro aqui abaixo, trouxe meu preço para baixo, porque abriu outra vela de 15, na hora que ele abriu aqui a vela de 15 eu recomprei de novo. Então uma região bem complicada, eu vou deixar se trabalhar com stopzinho aqui bem, talvez eu saia com um aqui agora, se ele não romper ali, se ele não fizer novas máximas, eu vou fechar um contratinho aqui nessa máxima, se ele não romper lá. Tá indo para romper, 5 minutos bem bonitão, 15 também. Vou ir trabalhando aqui com um contratinho bem coladinho aqui, ver onde ele vai. Ó, o petróleo tentando vir também. Ele não tá somando aqui porque ele tá na outra conta, nesta conta. Ó, zerei um ali. Isso aqui já não vale mais. Vamos ver aí como vai ficar essa. $60 aqui do petróleo tá mais feinho. Talvez se ele for segurar aqui também eu venha tirar um contratinho aqui. Se ele vir trabalhar acima dessa região aqui, se esse 15 for voltar, 5 minutos aí, ele tem que romper esse pedacinho de chão aqui para poder andar legal. Se ele romper esse pedacinho de chão aí, ele vai andar legal até buscar esse aqui, que é 48 pontos abaixo. Aqui continua legal, trabalhando acima. Vamos ver o fechamento do 5, ver se ele faz outra vela. Ó. Aqui só um contratinho. Se ele vier, vamos segurar aí até a máxima do dia anterior, que é os 2% de alta. Vamos ver como que ele se comporta aí. Agora ele está com 62, tudo indicando que ele vai buscar lá. Tá dando uma afastadinha das médias aqui, talvez ele venha retestar, pegar essa ordem aqui, mas vamos segurar aí, ver o que acontece. Ó, o petróleo acabou de perder aqui, vamos ver se ele se mantém abaixo até a última, essa vela de 15 aí é o fechamento dos 60, então é interessante que ele venha buscar pelo menos aqui. Aqui também, qualquer coisa a gente fecha um aqui e segura o outro para baixo aí. Vamos dar continuidade aí nessa operação, ver o que acontece. Ó, zerei aqui exatamente aqui nessa última esticada dessa vela aqui na verdade do 1 minuto também, né? Porque depois de um movimento bem grande assim,
Eu sempre espero que ele venha fazer isso. Talvez até poderia ter recomprado aqui abaixo, mas não vai ser agora não. Petróleo tá vindo, não deu essa esticada igual deu de lá. Ó, agora ele tá fazendo ela, mas não tá tão esticado. Dá pra dar uma segurada nele aí. Apesar que tá vindo notícia aí agora, né? Eu vou fechar um aqui por causa da notícia que vai abrir. Agora eu vou deixar ele rodando aí. Vou cancelar esse. Ó, tá até na conta diferente. Vou deixar ele aí e vou pôr essa ordem. Se a notícia vir favorável à nossa operação, ele vem buscar aqui essa região. Aqui fazendo pullbackzinho de 1 minuto. Se ele fizer o pullbackzinho de 1 minuto aí, olha o tamanho dessa vela aqui de 15 também. Já próximo do alvo, aí 114 pontos próximo do alvo. Não acho que foi um mau negócio não, por mais que ele venha romper aqui por agora ou algo do tipo. Ó, o petróleo resolveu andar aqui no finalzinho, rompendo aqui a mínima dessa vela aqui do 15, que foi aquela pancada para baixo. 60 também fechando bem legal para dar continuidade no movimento. Vamos ver aqui se ele dá continuidade no movimento, né? Diário aí podendo buscar lá embaixo. Nada fora do normal. Tá com 2,5% de queda. O Nasdaq subiu, foi lá, teria dado alvo. Subiu aí mais 33 pontos até agora, mas fiquei satisfeito com esse resultado aí dessa operação. Foi bem interessante. Ontem eu fiz uma operação no Nasdaq. Ele veio até chegou, ele fez esse mesmo movimentozinho, aí ele me estopou numa região onde eu acreditava que, mesmo se ele rompesse aqui esse fundo, só que foi ao contrário, no topo, como se fosse esse movimento aqui, ele teria rompido aqui, e mesmo assim eu acreditei que ele não mudaria o sentido, então eu vendi. Foi por isso que eu fiz aquela jogada aqui, que eu saí aqui e recomprei aqui embaixo, porque eu achei que mesmo se ele viesse para romper aqui esse fundo, ele ainda não passaria a vendedor aqui. Ele tem aqui tinha aqui uma LTAzinha legal para ancorar. Região de médias, VWAP para cima, então vamos dizer que tínhamos tudo ao nosso favor. O petróleo voltando lá. O meu stop está bem acima da abertura da vela de 60. Eu acho que está bem posicionado. Se for para dar continuidade, ele não vai subir isso tudo não, eu creio. Talvez ele até segure aqui essa vela de 5, se for para continuar a cair. Fique aí entre essa região, porque tem aqui aquele primeiro fundinho ali, que foi onde eu falei que se ele rompesse, ele poderia vir andar legal. Ele rompeu, andou 64 pontos. Maravilha. É isso aí, vamos ver se ele segura.
Notícia saindo agora daqui 2 minutos e alguma coisa. Vamos ver se ele consegue segurar aí nossa operação até lá. Ó, como eu disse, pode ser que ele esteja aqui segurando aqui essa região para voltar a cair. O interessante seria ele fechar abaixo aqui, né, para dar continuidade no 60. Bem, vamos dizer, uma vela bem demonstrando força. Mas se ele fechar aqui próximo dessa região, ele já demonstra bastante força. Se ele fechar aqui assim, nessa região. Acabou de abrir a outra vela de 60 ali. Uma regiãozinha legal ela abriu. Vamos ver se ela dá continuidade no movimento, né? Sem romper aqui essa máxima. 5 minutos. Tá cruzando aqui as médias agora. Pode ser que ele venha trazer aqui as médias para cá e voltar a cair. Mas, no meu ponto de vista, ele volta a cair daí. Que é o 15 e o 60 puxando para baixo. A notícia saiu agora. O alarme aqui bipou agora para mim. O negócio aqui é um discurso, né? Oh, não. Jobs open. Abriu acima do esperado. Pode ser que faça o Nasdaq e o SP500 continuar subindo aí. Apesar que até pro diário aqui já é uma região bem interessante para buscar alguma venda aqui, se ele fizer alguma estruturinha ali no 1 minuto ali de um reteste de topo, tentar fazer um scalperzinho pequeno aí nessa região. É uma região interessante para isso. Petróleo fazendo um movimentozinho feio aqui, né, contra a operação. Mas nós temos aqui primeiro esse máxima dessa vela de 5 que ele largou. E nós temos médias e VWAPs passando abaixo, meu stop ficando acima ali. Pode ser confluências que mantém o meu trade vivo aqui, vamos se dizer. Vou acompanhando aqui essa operação, tentar buscar pelo menos esse fundo aqui de primeira. Tá aí 120 pontos do exato momento que ele tá agora. E se deixar algum movimentozinho legal, talvez buscar aqui a mínima do dia anterior. Vamos ver aí o que dá para buscar. Ó, o mercado dando uma segurada aqui naquela região ainda. Tá startando aqui para mim, no meu ponto de vista, uma nova venda. Não vou fazer ela agora, para eu poder ter o psicológico tranquilo, calmo aqui, para poder segurar essa operação aqui até lá no alvo. Porque se vender ele aqui agora, ele vai trazer o meu médio para cá e meu stop vai ficar no 0 a 0 aqui. Então eu não vou fazer essa nova venda, só vou segurar aqui. 5 minutos, testou lá as médias, igual eu falei, ele poderia vir trazer as médias, acabou de testar. E um bom ponto para ele voltar a cair aqui agora. 15 minutos. Fecha nessa vela de 5 agora, pode ser que ele venha fechar negativo. Fiz aqui essa marcaçãozinha, que é o 50% Fibonacci, perto do outro ponto de entrada. Até já deixando aqui uma boa entradinha aqui nessa região, segurando aqui o que foi aquela primeira retração onde eu fechei minha operação aqui. De onde eu fechei ela ainda dou 48 pontos, muito bom.
ser que ele volte a subir desse ponto. Só uma vela de 15 minutos para dar um respiro. Só não é muito normal ele subir desse tanto, né? Então teve aqui sexta-feira que caiu 2,35. Na quinta, máximo de 2,37. Aí aqui nós já estamos com 2% de alta, né? Tende a ser dias que vai e deixa um paviozinho grande. Vamos observar aqui se ele retesta lá e deixa oportunidade para vender. Se você estiver escutando uma voz aí de criança, é da minha filha que está aqui comigo. Então desconsidera aí as conversas dela. Voltando aqui, naquela região onde eu falei, ele teria dado outra venda, teria dado mais 55 dólares. Legal. Perdeu aqui a mínima da vela de 60. Vamos ver se ele dá continuidade ou se ele nos dá motivo para sair do trade aqui, né? Temos aí o diário nessa situação. Eu acho que ele vai vir buscar aí mais para baixo. Tudo indica que sim, né? Esse movimento forte foi lá em cima, fazendo aqui os zigue-zagues. Cliquei errado. Ai meu Deus. Aqui esse movimento aqui é clássico. Alguns chamam de ABC na análise clássica, né? Que é para vir aqui agora fazer esse movimento. Então vamos ver aqui se ele consegue fazer. Ó, vai ele voltando lá. Voltou com força, hein? 5 minutos indo. Isso aqui. Ó, aqui também voltou, dando uma desconfigurada aí na operação, né? 15 minutos aí, tem a média de 5, bem pertinho aqui agora. Vê o app puxando para baixo. Pode ser que ele dê uma seguradinha aqui antes de voltar a cair. Só espero que ele não venha testar aqui o topo de novo, né? Senão o stop já está aqui com 20 dólares segurado. Provavelmente vindo aí para buscar stop agora. O único lugar que ele pode parar aqui é nessa região da VWAP aqui, né, para voltar a cair. Mas ficou bem feio aí agora. 60 puxando com força. Aqui também fez umas velas bem expressivas aqui. Temos aqui a 200 do 1 e a VWAP. É a única coisa que pode segurar o preço aqui agora, que é a VWAP. Mas não sei se vai ser o suficiente. Tem 61% aí também de retração de fibra. Coloquei errado, perdão. Porém já estopados. 61%. É aquela situação. Uma região forte. Que ser estopado aqui não é legal. Porque
ainda assim ele não deixa de ser vendedor. Então, se ele deixar alguma coisa nessa região aqui, eu vou vender de novo. Se ele não romper aí essa. Se ele não romper a abertura da máxima de 60. Se ele segurar essa região aí, eu vou vender outro. Fechamento da vela de 5. Não tá muito legal não, mas se ele segurar aí, eu vou vender outro. Vendi. Aí o que eu vou fazer? Vou trazer o stop dos dois pra cá. Vamos ver se ele segura. Se não, vendi porque é a máxima dos 60. Região do VWAP. Vamos ver se ele segura aí, né? Não segurou. Não deu. Então é isso aí. Vamos esperar a próxima oportunidade. Bom, reabri a operação aqui. 60 na média de 20. 15 também na média de 20. É aquela região aqui, a região que o preço vem recusando. Ainda tem um espacinho para subir aqui, 38 pontos, mas abrindo outra vela de 15, fechamento dos 60. Pode ser que ele venha puxar para baixo aí de novo. Vamos ver aqui o que ele faz nessa região. Ó, não deu. Parece que vem forte mesmo para cima agora. Fechou a 15. Acima já dá 20. 60 puxando bem. Vamos esperar ver se ele vai testar lá aquele. Se ele vai testar aqui esse topo dessa vela aqui, ou se ele vai segurar essas velas de 60 aqui de novo. Nasdaq, nós temos ele aqui na região de 9, 50%. Testou que não conseguiu, rompeu agora nessa vela, já vai voltando para trás. Pode ser esse aqui o range de lateralização agora do final do dia. Do mesmo jeito, o petróleo aqui pode ser esse o range da lateralização do dia. Esperar mais um pouquinho para poder vender ele de novo. Ver como que esse 60 vai fechar aí. Ó, 60 testando aí o topo dessa vela aqui agora. Vamos ver como que se comporta nessa região aí, né? Fez aí essa pernada sem respirar. Vamos ver como que ele se comporta, se ele vai romper ou se ele vai fraquejar aqui nessa região. Ó, já rompeu já o preço. Ó, eu executei a venda aqui de novo porque é uma região onde o preço já testou aqui lá antes e ele voltou com força para baixo, né?
e como eu falei aquela hora, ele está dentro do range de 61% aqui, tanto da subida quanto da caída. Pode ser que ele venha lateralizar. Se ele lateralizar, eu vou querer pegar essa volta dele aqui até o fundo ali de novo. Aí talvez hoje já não acredito mais nessa busca do fundo do dia anterior ali. E vou pegar essa venda com a garantia dessa gordurinha aqui que eu já fiz hoje, né? Vamos ver como que o preço se comporta aqui nessa região. Já chegou a romper aqui já a região, tanto no 15 quanto no 60. Ontem eu fiz esse mesmo erro de não colocar stop. Então eu vou colocar meu stop aqui no 0 a 0 do dia, dar espaço para ele andar aqui dentro desse range. Essa vela de 60 tá bem estranha para mim. 1,81% de alta nessa vela. Essa aqui teve 1,89, que foi uma das mais fortes. Bom, pode ter sido aqui o erro do dia, tentar revender aqui nessa alta forte desse jeito, mas depois desse movimento do total do dia, pode ser que ele venha se lateralizar aqui. Pode ser que ele não vá para lugar nenhum aí hoje. Ó, mas parece que ele está bem decidido. O Nasdaq aqui do mesmo jeito, devolvendo aí praticamente 1% todinho só nessa vela de 60. Mas daqui o 15 está na média de 20. Essa LTB aqui já foi-se embora. Temos essa última aqui. Ele tende a dar uma respirada, né? Vamos se dizer. Vela de 15 bem esticada. Se ele der uma respirada até a VWAP, dá 33 pontos. Vamos ver aqui. Comecei a ficar um pouco agitado aqui nessa situação do mercado. Perdi a venda aí do segundo aqui no petróleo. Teria dado ruim. Se ele voltar, eu vou vender. Se ele voltar sem romper lá em cima, vendeu. Outro stop aqui. Ok. E talvez depois dessa dar uma respirada antes de abrir outra venda aí. Vamos, já tá ficando ruim insistir nessa venda, nessa operação. Então dá uma tranquilizada. Vamos ver aqui se o Nasdaq vem buscar a VWAP ou se ele dá seguimento na queda.
Ó. Já vamos garantir aqui o 0 a 0. Seria até um lugar interessante aqui para manter um pouquinho mais essa compra aqui, esses 5 fechando desse jeito aí. O mercado tende a fazer esses movimentos, se como na minha análise, ó, petróleo voltando aí, subir, não fomos estopados ainda. Ó, que teria dado os 50, vamos ver se ele dá seguimento aí. Como é supostamente contra a tendência aqui agora do dia. Opa, vamos trazer ele bem pertinho aqui nessa região. Stop coladinho. Fez nova máxima, 32 de stop. Dois para 1, ó, teria dado alvo. Vamos ver se o nosso amigo petróleo aqui dá uma puxada boa para baixo. A gente larga um ali, meio longe a região, né? Pro 15 fica estranho. Uma abertura 60 aí. Já foi. O Nasdaq ficou interessante aqui nos 5 minutos. Essa vela que ele largou, eu acho que eu não deveria ter fechado essa operação do Nasdaq não. Ficou bem interessante. A do petróleo também ficou interessante. Vamos ver se ele volta aí para dentro dessa lateralização. Ó, fez um movimento bem estranho aqui agora. Quase pegou lá o take, então eu vou sair com um aqui no 0 a 0 praticamente. Se ele voltar, porque com esse movimento forte aqui agora é bem improvável que ele volte para dentro da lateralização aí. Se não, vou ficar só em um. Eu vou até mudar aqui em cima também para eu não esquecer. E talvez recomprar aqui acima de novo, ou revender aqui acima de novo, se ele der oportunidade. Esse 5 aí voltando não fica interessante não. Vamos ver se ele segura aqui a máxima desses 5. O Nasdaq foi bem interessante. O problema aqui é o tanto que ele já andou, né? O petróleo costuma andar mais durante o dia. Aí, ó.
vai ser uma venda ruim. Mas é fechamento do 5. Fechamento do 5 bateu lá, voltou com força. Vendi de novo aqui. Vem dando umas... fazendo uma movimentaçãozinha meio estranha aqui agora nesse... Esse 5 aí fechou feio, feio, feio. Podendo voltar lá. 60 também. O Nasdaq tá indo. Se tivesse segurado ele, estaria em 160 dólares. Já o petrolinho não foi tão volátil igual o Nasdaq. Aqui, esse é o movimento que eu imaginei no petróleo aqui. Se tivesse pegado no Nasdaq, tinha dado certo. Eu estaria em quase 300 dólares. Então vamos ver aqui. O petróleo até tentou puxar aqui de novo, não foi. Vamos ver se ele consegue puxar aí até o fechamento dessa vela de 15. Para ele não estopar nós lá no aviolinada. Aí o petróleo deu aquela esticada. Chegando aí naquelas máximas. Praticamente todos os mercados estão lateralizados nesse exato momento. Você pode ver aqui Nasdaq subiu, agora brigando aqui nessa região. Bitcoin também já tem aqui um tempinho aqui dentro dessa lateralização. Mercado brasileiro também, que eu acompanho aqui, dentro de um possível range. Foi, voltou, tá indo de novo lá na máxima. O dólar real até andou um pouquinho legal aqui. Talvez o dólar real possa ser que venha buscar aqui para baixo. Mas acreditando nisso, eu fiz a venda aqui do petróleo de novo na nova máxima. Tá brigando. Eu até pensei em vender outro aqui, mas vou esperar ele retestar aqui e dar o start em algum tempo gráfico maior antes de vender outro. Eu falei, pensei em comprar aqui, eu pensei em vender outro, perdão, mas eu vou esperar ele mostrar alguma força nessa caída ou algum motivo dessa parada, dessa subida, para poder bater. Se ele buscar aqui ver o up, já temos aí um lucro legal. Vamos ver como ele se comporta aí. Ó, o petróleo começou a fazer um movimento, tá aqui naquela mesma regiãozinha, testou lá, 5 minutos, fechou. Tô querendo vender o segundo aqui pelos 5 minutos, apesar de estar bem esticado. Se fosse para vender agora, mas essa região aqui não me tá muito interessante não.
O Nasdaq já foi praticamente lá no topo de novo. Então vou segurar o petróleo, ver se ele volta no fundo. E aqui abaixo aqui dessa região, se ele der a oportunidade que no 1 minuto eu bato o segundo contrato. Ok. Vamos deixar aí o mercado andando. Olha aí, mesma região ele vem voltando. Se ele segurar aqui essa região aqui na queda, pode ser que eu bata o segundo contrato aí. Tudo indica que ele venha fazer o mesmo movimento que o Nasdaq fez ali. Aí, ó. Vamos ver como ele se comporta aí. Agorinha eu volto. Ó, chegou a romper aquela região. Tô fazendo um reteste aqui. Pelo gráfico de 5 não tá muito bonito. Nem pelo 15. Vou deixar um stop aqui no 0 a 0. Se ele for demonstrar, ó, o Nasdaq voltou, talvez o petróleo tenha segurado para buscar a máxima do dia. Se ele voltar e der aqui gatilho, eu vou bater o segundo para acreditar nessa queda. Ó, ele veio e segurou, vendi o segundo aqui, trazer o stop para o 0 a 0. Vamos ver como, ver se ele continua aí esse movimento de queda. Se ele segurar aqui, eu largo um aqui no fundinho aqui dessa vela de 5. Aí movimento lindo aqui nessa vela de 5 aqui. Se ele voltar a cair, passar abaixo, o 15 fechando lá embaixo, fica bem bonito. Já o stop ali no 0 a 0, ficou bem interessante. Vamos seguir o plano. Ó, para a operação ficar legal, esse 5 tem que perder esse fundo. Ele bateu aí várias vezes aqui com essas velinhas de 1 minuto, não conseguiu romper. Interessante seria ele romper esse fundo do 5 para o 15 fechar mais abaixo, consequentemente o 60 para poder vir buscar mais. Detalhe aqui, ele não é tão volátil quanto o Nasdaq. O Nasdaq já subiu tudo de volta praticamente e está segurando ali em cima. Vamos ver aqui se ele perde essa mínima ou se ele vai vir fazer nova máxima aqui no 15. O stop está ali no 0 a 0. A resposta pode estar vindo aí nessas velinhas, próximas velinhas aí. Vou deixar rodando aqui que eu acho que ele vai pegar lá agora. Pegou. Ok. Pode ser que ele venha buscar aqui essa região da abertura aqui, né? 104,90, alguma coisa assim. Ok, começando a ficar perigoso aqui agora, na insistência dessa operação aqui.
Stopzinho aí agora de 18 pontos, mesma região. Eu vou até posicionar ele aqui, $19. Ele veio do mesmo jeito, esticado. Então vou até colocar um volume aqui para ver como está o volume. Volume bem grande aqui nessa região. Deu uma baixadinha nessa vela. Vendo 15. Ele teve volume grande aqui nessa vela do 15 negativa. Essa aqui também. Então ele está tendo bastante volume na queda. Pode ser que tenhamos que achar o lugar correto para vender, né? Talvez é o que eu falei, seja lá na abertura do dia de novo. É uma região boa para segurar. Eu vou tentar fazer essa venda aqui agora. Os dois contratinhos. Vai ser a última operação do dia aqui. É isso aí. Vamos ver o que acontece. Se ele der uma esticada boa, eu vou trazer o stop pro 0 a 0 e deixar rodar como última operação do dia. Cinco minutos aí abrindo, querendo puxar para baixo de novo. Vamos ver se eles vão segurar. Se 60 vai vir para baixo. Primeira oportunidade eu vou trazer aqui meu stop pro 0 a 0. Ainda não é hora, mas vamos esperar. Não teve jeito não. Veio, estopou de novo. Então tô aí no 0 a 0 no dia. Esperar, ver se identifico aí que realmente o mercado tá fazendo, para poder, tô vendo que já deveria ter parado, assistindo aqui nessa venda de novo. Então começando a ficar alterado, porque o lugar correto seria aqui, né? Mas 190 pontos, 170 conto de stop fica puxado para mim. Mas essa região ele tá recusando, recusou aqui, recusou nessa, uma velinha feia. O problema é 60 minutos. Os 60 minutos pode vir puxar. Então fiz essa venda aqui de novo. Confesso que errado. Ó, o Nasdaq tá vindo. Vamos ver se lá faz esse mesmo movimento aqui. Essa aqui ele me estopou lá, estopou aqui no 72, foi até o 77. Fé da mãe. Vamos ver se ele volta aí essa queda do dia. Vendinha aqui andou um pouquinho, 0,29 pontos, tá vindo. Se ele perder a mínima aqui agora, eu vou trazer o stop pro 0 a 0 e vou tentar surfar essa onda aí de volta aí dos 60. Ver se ele, que eu ainda tô confiante que ele vai fazer essa pernada bem aqui. Não sei se vai ser toda hoje, mas ainda tô confiante que ele vai fazer essa pernada. Então eu vou trazer pro 0 a 0, talvez aqui embaixo o 0 e 1, e tento segurar aí pra
ver como ele se comporta. Ó, tá rompendo aí agora. Não chegou a romper. Cinco minutos dando continuidade. Vai ser o fechamento do 15 aí agora também. Ó, rompeu. Então eu vou fazer isso. Vou trazer aqui pro 0 a 0. Vamos ver se o 15 dá continuidade aí agora. Fez uma velinha legal. Mesmo jeito que ele fez aqui, ele tá fazendo aqui de novo. Vamos ver se ele dá continuidade, né? O que precisamos aí é só dar continuidade aí dessa vela de 15 e dessa de 5. Vamos ver aí o que ele apronta. Ó, voltando tudo numa vela só. O danadinho. Esse petróleo não tá bem comigo agora não. Tirou aqui de novo no 0 a 0. Tentar ficar fora dele agora, ó. Um pouquinho. Ver o que dá uma esfriada na cabeça e fazer uma nova análise do mercado. Para deixar registrado aqui. Resolvi trocar o lado aqui agora. 15 minutos. A média cruzando. Os problemas aqui. A média tá longe, o VWAP tá longe. Essa regiãozinha aqui tá longe também, que é essa regiãozinha do topo invertido. Mas estamos próximo do fechamento dos 60. Vamos ver se ele puxa. Aquela máxima ali é o meu 0 a 0. Aqui embaixo é o meu stop. Ver se ele mostra alguma força aí nessa subida agora do fechamento dos 60. Se ele vai ficar brincando aí nessa região para voltar a cair. Já não sei mais o que estou fazendo. O Nasdaq continua cruzado para cima, bem bonitão. Tem que tomar cuidado que eu tô começando a pensar no revenge aqui nesse petróleo. Ó, me tirou lá porque stops errado. Ó, o stop correto seria lá em cima. Eu coloquei ele aqui no 0 a 0 muito rápido. E agora ele, finalzinho da vela de 1 hora, ele tá começando a resolver querer andar para baixo. E é isso que ele tá fazendo. Andando para baixo. Nasdaq subindo. Bem feio aqui essa região.
Nasdaq com mais dificuldade de perder ali a média de 200 do 1 minuto. VWAP. O que nós temos nele? Nós temos esse fundo, esse fundo, e esse topo. E temos essa região, que é a região da inversão de polaridade aqui no caso. Acreditamos que o petróleo possa fechar positivo. Ele tem mais 202,5 pontos para subir, $2,50 para subir. Essa aqui seria uma região de compra agora. Seria. Fez uma vela bonita. Fez. Mais fechamento dos 60. 15. Retestou. Nosso 0 a 0 vai estar na máxima aqui. Vai ser dolorido aqui segurar essa operação. Mas se essa foi a intenção dele hoje, a máxima do dia está aqui. Esse é o fechamento da 60. 15. Se for isso aqui mesmo, facilmente não, né? Que ele tá brigão hoje. O alvo é lá, na máxima do dia. Vamos ver como ele vai se comportar aqui nessa região agora. Se ele vai vir buscar as médias a VWAP para voltar a subir, ou se ele já sobe daí, que ele fez algumas velinhas bem fracas aqui na descida, vamos dizer assim, né? No 15. Vamos ver se o 60 abre seguindo essa puxada aqui. 169 pontos, 15 minutos e meia hora, quer dizer. Ok, vou dar uma respirada, ver o que esse trade desenvolve. Vamos ver o que ele apronta aí. Ó, o movimento fez um movimento forte aqui para cima, então eu trouxe meu stop aqui para abertura aqui do 15. Vamos ver se ele fecha aqui e o 60 puxa para cima. Ó, o mercado veio aqui
naquela regiãozinha que eu falei aqui, que é a abertura do diário. Bateu lá. Eu fiz umas vendas aqui nessa região e foi como eu falei, ele bateu lá e derreteu aqui agora. Não sei nem se tá tendo notícia. Bom, só para finalizar aqui esse vídeo, ontem eu ainda fiz aqui mais uma operaçãozinha no Nasdaq. No caso eu tô terminando de gravar o vídeo no dia seguinte, hoje já é dia 1º/4. Quando ele deu essa esticada aqui, que ele rompeu essa região que eu tinha demarcado no gráfico, ele fechou aqui, eu fiz uma venda, um stopzinho de 50 pontos para cima e busquei aqui essa volta dele. Fechei o dia com 413 nessa conta e na outra conta eu fiz uma operaçãozinha do petróleo aqui, que foi aquela análise que eu tinha feito, que ele vinha buscar aqui essa máxima do dia. Eu estava vendido aqui nessa região com stop acima, e quando ele deu aqui o meu ganho, 2 contratos, eu zerei. Aqui ainda já foi uma operação over trading, vamos dizer, que eu tentei vender ele aqui nessa região e tomei alguns stops e ele voltou a subir até aqui. Então, de ontem, que eu posso tirar aqui como lição, vamos dizer, é esperar a região, né? Bem, como vai ser um dia que tá, como foi um dia que tava andando de lado bastante, andou de lado aqui, depois andou de lado aqui, sem romper esse fundo. Interessante seria mesmo esperar ele tocar aqui, ou até mesmo romper para dar uma violinada e depois entrar vendido. Teve uma notícia aqui nessa hora que ninguém estava esperando. Trump falou alguma coisa sobre a guerra, mas enfim, a venda deu certo. Poderia ter estopado aqui rápido, né, por causa da notícia, mas finalizei o dia com 354 nessa conta e 413 nessa. Então é isso aí. Eu vou encerrar essa gravação para fazer a análise de hoje e começar a operar hoje.